Eu quero agradecer pelo convite. Realmente é a primeira vez que eu tenho esse privilégio de estar com Missão na Íntegra. Tenho bebido da fonte, tenho aprendido com muitos que têm estado aqui. Obrigado ao Ari também, um companheiro já de longa data. E aquilo que o Bitum falou, não é? Tenha amigos na vida, cultive amigos, porque é isso que realmente dura, né? Pessoas que vão ligar você, que vão fazer com que você caminhe na vida com pessoas ao seu lado. Mais uma vez, muito obrigado, Ari, pelo privilégio de estar aqui. Eu sei que o meu tempo vai começar a correr e eu tenho que andar. O tema que foi proposto aqui para nós foi o Evangelho da Justiça e Missões Transculturais. E há um pequeno texto que eu quero ler para você e que está no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 13, lá no final, versículos 46 e 47. Diz assim: Então Paulo e Barnabé lhes responderam corajosamente: era necessário anunciar primeiro a vocês a palavra de Deus. E uma vez que a rejeitam e não se julgam dignos da vida eterna, agora nos voltamos para os gentios, pois assim o Senhor nos ordenou. E aí então o texto do profeta Isaías: eu fiz de você luz para os gentios, para que você leve a salvação até aos confins da terra. Falar sobre missão transcultural não é uma coisa assim tão simples. Primeiro porque tanto eu como você, nós fomos criados dentro de alguns ambientes. Nós somos oriundos de cidades, nós somos oriundos de certas partes do Brasil. Quem sabe tem a gente aqui de fora. E nós, por sermos nativos de algum canto desse país, nós temos a nossa própria cultura. E muitas vezes nós temos um risco muito grande de nos aproximarmos daquilo que chamamos de xenofobia, ou seja, de nós nos tornarmos quase reféns daquilo que nós somos, da cosmovisão que nós temos, fruto da nossa própria realidade. E é uma questão que aí no caso para mim é religiosa, que faz com que, especialmente nos últimos anos, nós como evangélicos, passemos a nos considerar um povo quase que superior. E como Deus não usa pessoas arrogantes e orgulhosas, nós entramos num processo muito complicado de entender a missão transcultural, até porque nós já nos achamos totalmente suficientes. Nós somos hoje uma massa de pessoas, de uma sociedade chamada evangélica, que é cortejada. Então nós, de alguma maneira, nos metemos em alguns guetos, ficamos cercados ou por denominações ou por estruturas, e nós não conseguimos enxergar o que está além de nós. E falando assim com toda sinceridade com você nessa noite, o povo evangélico no Brasil não tem tanta simpatia pela questão transcultural. Tem honrosas exceções. Tem um trecho que o nosso querido mestre John Stott escreveu uma vez, que para mim cabe muito bem aqui. Diz assim: milhões de pessoas no mundo hoje são extremamente, escute bem, hostis aos empreendimentos missionários cristãos. Ele lembra que esses empreendimentos têm sido vistos como politicamente destruidores, porque eles fazem com que percam a base da cultura nacional. A religião é levada como algo sem nenhuma sensibilidade. E finalmente Stott afirma que a busca para converter pessoas a Cristo, muitas vezes é rejeitada porque é vista como uma imperdoável interferência na vida de muitas pessoas. É mais ou menos isso. O ambiente que nós temos hoje é mais ou menos esse. E se nós não formos realmente tementes a Deus e estarmos convictos daquilo que Deus tem na palavra, em termos de espalhar o reino, e que esse reino seja visto em toda a terra, nós naturalmente não teremos nenhum pendor para esse trabalho. Por que Deus tem levado a mensagem
dele através dos séculos para outras pessoas? Essa é uma das perguntas. Quem autoriza os seguidores de Jesus a converter pessoas de outras confissões religiosas? Por que muitos crentes das nossas igrejas, de uma hora para outra, eles se sentem compelidos a romper essas barreiras? São perguntas que você tem e eu tenho também. Quero só lembrar que Paulo diz lá na igreja em Roma: eu sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes, e por isso eu estou disposto também, ele diz, a pregar o evangelho entre vocês. É mais ou menos por aí que nós teríamos que caminhar. E eu queria propor que a gente seguisse uma trilha, já que o tempo nosso está caminhando. Você pode passar o slide aí, que já tem coisa para frente. Pode ir. O que eu queria propor, pode passar mais um. São mais ou menos 4 trilhas para a gente andar aqui nesse tempo que a gente tem. A primeira delas é tentar responder essa pergunta: o que é esse mundo que nós chamamos de transcultural? Outra parte que eu quero trabalhar, e a gente vai passar, quem sabe, mais ou menos de forma superficial, é a relação entre evangelho e cultura, ou melhor dizendo, evangelho e culturas, no plural. Teremos que, de alguma maneira, à luz das experiências que nós temos tido, avaliar o que tem sido construído e o que tem sido desconstruído pelas missões e por brasileiros durante esses últimos anos. E eu queria passar depois, quem sabe fechando, olhando um pouquinho para o apóstolo Paulo. Até porque Paulo é um homem de 3 mundos, é um homem, na sua essência, um homem transcultural, é um homem que é educado como judeu na religião, tem influência do mundo hebreu por nascimento, ele é grego no mundo, quando ele assimila a cultura, e ele é cidadão romano. Primeira pergunta que nós queremos tentar responder, a primeira trilha, é do que nós estamos falando quando falamos sobre evangelho da justiça e missão transcultural. Eu quero retornar um pouquinho à palavra que o Ari teve. Eu estava sentado no auditório do AMB em 87, e estava rolando um congresso chamado Comiban, Congresso Missional Ibero-Americano. Havia mais ou menos 3, 4 mil pessoas, várias partes da América Latina, Espanha, Portugal, majoritariamente brasileiros. E um dos oradores que subiu na primeira noite, abrindo o encontro, falou alguma coisa mais ou menos assim: a América Latina deixa de ser campo missionário e se torna celeiro de missões. Eu estava sentado, era um jovem pastor, sentado com alguns líderes, e eu acreditei naquilo. E eu acreditei que alguma coisa podia acontecer a partir daquele dia. E eu voltei para a igreja e eu me lembrei que nós estávamos vivendo uma crise institucional, nós não tínhamos ainda voto para presidente, não havia eleição direta. A inflação rolava mais ou menos ao redor de 80% ao mês, né? Ao mês. O presidente era o Sarney, que depois ficou sentado na cadeira de presidente de outras organizações, de outros setores da política durante muitos anos. E a igreja era uma igreja pequena e pobre. E é interessante notar que quando nós ouvimos falar de missão transcultural naqueles dias, esse era o retrato da igreja. Era uma igreja que não tinha expressão, não existiam as mega igrejas, as estruturas hierárquicas eram simples, só tinha pastor, né? Tinha diáconos, tinha alguns que auxiliavam, não tinha essa loucura de hierarquia que nós temos hoje. E o que poderia ser um fator complicador é que a economia comia o dinheiro rapidamente. E eu entrei de cabeça nesse movimento e falei: se é de Deus tem que dar certo. E eu lembro que nós levantávamos oferta domingo à noite na igreja, e eu falava para o tesoureiro: homem, transforma esse dinheiro em dólar rapidamente. Só que o Banco Central não permitia que a gente mandasse dinheiro para fora do Brasil, era proibido. Então você colocava no envelope, colocava o checão, dobrava, orava e falava: manda para tal lugar. Eu não esqueço que uma vez, a gente pega esses courriers, né, DHL, esses outros, e eu mandei um dinheiro para uma cidade chamada Florida, no Uruguai. Tinha um casal de missionários. O dinheiro foi para a Flórida, né?
só uma questão de assento. Aí o missionário liga e fala assim: Oswaldo, não tem grana. Eu falei: a grana foi, não chegou. E eu lembro que muitas vezes nós, no meio de uma tamanha crise, nós acreditávamos que era possível uma igreja em crise, um país em crise, uma economia em frangalhos, fazermos missões transculturais. O que a gente pode expressar como uma definição de missão transcultural? A missão transcultural acontece quando o povo de Deus, em primeiro lugar, se une à missão de Deus e cruza intencionalmente as barreiras culturais, sociais, políticas, idiomáticas, em palavra e obra, anunciando que o reino chegou. E é exatamente isso que eu queria que nessa noite você estivesse atento. Eu queria que você pudesse estar, de alguma maneira, sendo tocado por Deus e entendendo que esse evangelho da justiça passa por essa área. E que Deus, de alguma maneira, quer levantar pessoas, quer levantar, de alguma maneira, gente dentro das nossas igrejas que aprendam a lição que está escrita nesse livro, que a igreja nasce cruzando fronteiras. E é especialmente olhando para o livro de Atos dos Apóstolos, que quando o Espírito Santo é derramado, e ali acontece uma experiência tremenda do poder de Deus, é que ali fica muito claro que aquele poder que é derramado sobre toda a carne, e aquelas pessoas de várias nações entendem nas suas próprias línguas, fica caracterizado que aquele Espírito Santo era genuinamente missionário. Que o poder do Espírito Santo não estava sendo derramado para manipulação, para nenhum tipo de manifestação pessoal, mas aquele poder seria derramado, como tem sido derramado nos nossos dias, para que a palavra de Deus pudesse avançar. E isso foi, de alguma maneira, confirmado. E é importante, então, que a gente primeiro entenda que essa missão transcultural, ela tem todo esse embasamento, essa sustentação na palavra de Deus. Por que nós não temos tanta intimidade? Em primeiro lugar, porque nós fomos ensinados a viver dentro de guetos. A nossa herança missionária, ela vem carregada de cultura, e eu vou entrar um pouquinho depois nisso. Mas quem sabe o ponto que mais toca é que quando nós começamos a vivenciar a missão transcultural dentro do Brasil, nós ainda tínhamos um paradigma muito forte de entender que esse trabalho, como o Ari falou, era feito por americanos ou por gente do mundo anglo-saxão. E nós achávamos e entendíamos que nós, pobres mortais, latino-americanos, vivendo debaixo de crise, nós não éramos essas pessoas. E Deus fez algo extraordinário. E o que eu queria deixar registrado aqui nessa noite é que quando essa igreja evangélica, especialmente a partir da década de 80 e de 90, ela começa a crescer numericamente, e como diz o nordestino, começa a enricar, né? E começa a crescer, e ela começa a ter sustentáculos fortes, e quando ela passa a ser cortejada pela mídia, e quando os homens não se saciam mais em ser chamados pelos próprios nomes, mas eles colocam agora pré-nomes e títulos honoríferos, essa igreja, que se torna uma igreja ensimesmada e uma igreja que vive para si mesmo, e essa igreja recua assintosamente no envolvimento transcultural. Só para vocês terem uma ideia, quando a gente trabalhou na década de 90, o movimento AD 2000, a gente olhava para a janela 1040. E eu trabalhei com um homem que Deus deu esse sonho uma noite para ele, o Louis Bush. E o Bush, uma vez, que não tem nada a ver com esse presidente norte-americano, é um argentino, o Luiz falou para mim: Deus me deu um sonho, Oswaldo. E eu vi um pedaço do mundo e eu não sei como explicar isso. E eu lembro que a esposa dele disse: onde fica? Fica naquela parte do norte da África até a Ásia. E ele queria colocar o nome de Caixa 1040. E eu lembro que a Doris disse para ele, a mulher dele falou: querido, não faça isso. Coloca o nome de janela, porque janela, quando você abre, dá uma esperança. Você abre um novo dia. Quando você abre a janela, você vê a esperança renascer.
E então ele começou a ver as atitudes e de repente ele disse para mim: Oswaldo, começamos a falar sobre isso. E localizamos ali, que ali naquela região do mundo estavam os pobres mais pobres. Menos de $500 de PIB por ano ali. Havia ali os lugares menos evangelizados e os 3 grandes blocos de religiões: hinduísmo, budismo e islamismo. E notem, eu vou dizer uma coisa para vocês: naqueles 10 anos, nós pulamos de 6% dos missionários transculturais brasileiros para 20% servindo dentro da janela. Deus fez algo incrível naqueles anos. Dentro de um processo complicadíssimo, dentro da nossa economia e dentro de uma igreja, que eu diria assim, entre aspas, aparentemente fraca. Por que nós vivemos hoje uma outra realidade? Eu queria tratar um pouquinho hoje das confusões ou das lutas que nós vivemos entre a missão e a interface da missão transcultural com a cultura. Vamos deixar claro o seguinte: primeiro, evangelho não pertence a nenhuma cultura. Nós temos que entender isso, claro. Caso contrário, nós continuaremos a enviar o evangelho ocidental a reboque para todos os cantos do mundo. Nós já recebemos esse evangelho ocidentalizado e nós estamos passando esse evangelho da mesma forma. O outro ponto que eu queria deixar muito claro é que esse evangelho, ele continua e sempre será a revelação de Deus na história, o poder de Deus na vida das pessoas. E é esse evangelho, então, que não é cultura, mas que ele se submete a cada lugar onde ele vai e respeitando a cultura daquele país. Então vamos tentar deixar bem claro que a cultura, como está escrito aí, são sistemas integrados de ideias, sentimentos, valores, padrões de comportamento que um grupo de pessoas assimila e que regulamenta, de certa forma, a vida das pessoas. Vamos entender que a cultura tem algumas dimensões. Ela tem uma dimensão cognitiva. Por quê? Porque ela é produto do conhecimento. Você forma uma cultura através do conhecimento. Só um exemplo. Tanto brasileiros como norte-americanos enxergam 6 cores no arco-íris. Mas se você for para a Índia, eles detectarão 2 cores. Por quê? Porque eles dividem as cores entre erras e entre patsas. O erras são as cores quentes e patsas são as cores frias. Então, para eles existem 2 cores no arco-íris. Isso faz parte da cultura, exatamente da cultura cognitiva. Existe uma dimensão afetiva na cultura que o missionário que sai precisa ter consciência. Por quê? Porque ele vai trabalhar com gosto, a maneira como as pessoas comem, como elas se vestem. Que maneira elas veem a música, o teatro, as danças. E nós muitas vezes estamos vivendo dessa maneira. Eu nunca esqueço a primeira vez que eu fui para Moçambique. Moçambique estava em guerra, acho que 86, 87. A Rússia dominava sobre Moçambique. A gente saía e via os aviões russos em cima das nossas cabeças e a gente saía com a proteção do exército para alguns lugares. E a igreja era na rua, embaixo das árvores. Mas a coisa mais interessante, tem gente aqui da área de louvor, né? É que não tinha instrumento. Porque o povo que levou o evangelho para Moçambique disse que não podia tocar instrumento. E agora você imagine um africano, Natinha está aqui, e outros que são músicos, né? Agora você imagine um africano não poder pegar um pandeiro, né? Não poder pegar um instrumento de som. E ali então eles cantavam lindamente a 4 vozes, sem instrumentos, porque houve uma interferência. E esse conhecimento afetivo da cultura, de certa maneira, foi desprezado. E a cultura tem uma terceira via, que é o conhecimento crítico. Por quê? Porque quando um missionário vai para uma cultura, ele tem que reconhecer que nessa cultura existem valores. E esses valores são as formas de julgamento daquilo que é ético, daquilo que não é ético, daquilo que é correto, daquilo que é incorreto. E eu lamento dizer, mas a relação dos missionários que servem em outras nações
nem sempre são as melhores. Como você está vendo aí na tela, existem aqueles que simplesmente se negam a admitir qualquer diálogo com a cultura. Existem denominações brasileiras que puseram o nome da denominação em outro país, igualzinho, mesmo nome. São experiências nefastas, tristes, de gente que sai do Brasil, que cruza fronteiras e que carrega junto todo esse arsenal cultural. Existem um outro grupo que, tentando valorizar a cultura ao extremo, nega o Evangelho. Então a gente tem que tomar muito cuidado com a questão da chamada contextualização, porque ela existe na medida em que você conhece a cultura e você leva o Evangelho para que ele seja assimilado. Mas o Evangelho precede, o Evangelho é imutável, o Evangelho é a palavra revelada de Deus. E existem, louvado seja Deus, uma grande maioria de gente séria que eu conheço e porque eu tenho visto e tenho visitado, de homens, de mulheres, de jovens que têm cruzado fronteiras e têm vivido e têm aprendido, porque não têm levado a reboque a sua própria cultura. Eu queria que, nessa noite, a gente entendesse que toda forma de contextualização significa traduzir o ministério do Evangelho por uma cultura em particular, sem comprometer a cultura do próprio Evangelho. Só lembrando o que Paulo diz: porque embora seja livre de todos, fiz-me escravo de todos para ganhar o maior número possível de pessoas. Tornei-me judeu para os judeus, a fim de ganhar os judeus, e para aqueles que estão debaixo da lei, tornei-me como se eu estivesse debaixo da lei. Para com os fracos me tornei fraco, para ganhar os fracos, e tornei-me tudo para com todos, para de alguma forma ganhar alguns. Faço tudo isso por causa do Evangelho. Quando a gente sai de um lugar, ou de uma igreja, ou muda de igreja, mesmo dentro desse país, algumas vezes nós não temos tido essa sensibilidade. Quando nós cruzamos esse país, e que hoje passa por situação de tensão entre regiões, e nós estamos vivendo, de certa maneira, manifestações de xenofobia, onde alguns se consideram superiores a outros, nós estamos incorrendo no mesmo erro e no mesmo pecado. Por quê? Porque nós estamos vivendo um evangelho que não é exatamente esse evangelho que nós queremos pregar, que é o evangelho da justiça. Eu tenho lido muita coisa sobre missão e existe um homem que marcou minha vida já há muitos anos. Raramente eu consegui enxergar, quando trata da missão transcultural, pessoas que são hábeis escritores e missionários no verdadeiro sentido da palavra. E eu achei um. E esse se chamava Lesslie Newbigin. Lesslie Newbigin era um cidadão britânico, pertencia à igreja da Escócia, foi para a Índia, serviu na Índia durante 40 anos. Por incrível que possa parecer, ele foi eleito o primeiro bispo da igreja cristã reformada do sul da Índia. Tal o respeito que esse britânico alcançou por parte daqueles hindus. E eu lamento que, às vezes, há muitos livros escritos sobre missão transcultural por pessoas que não têm nenhuma experiência, ou não passaram por experiências concretas. E nessa linha eu vou muito naquilo que você ouviu agora há pouco do Bitum. Ou seja, nós investimos muito tempo, às vezes, em reflexão, mas as nossas mãos ainda estão limpas. E esse homem, Lesslie Newbigin, ele é um homem que, de alguma maneira, ele cria uma experiência que para mim é inexplicável, é maravilhosa. Ele consegue resolver esse binômio entre evangelho e cultura. Ele consegue, de alguma maneira, não correr o risco de desconstruir uma cultura na Índia. Por quê? Porque ele não se deixou capturar, ou melhor, até ser sequestrado por esse evangelho
que vem travestido do nosso mundo anglo-saxão, do mundo ocidental. E esse homem consegue vencer, primeiramente, 2 riscos. Preste bem atenção nisso. Que a gente enfrenta quando trata da missão transcultural, que é a questão do sincretismo e da irrelevância. E esse homem, é incrível eu falar isso agora, o próximo preletor é o New Begin brasileiro. É o Carlinhos Queiroz. Sabe por quê? Porque o New Begin, a estratégia dele era andar pelas ruas da Índia. Ele andava pelas ruas. E ele descobriu que tinha uma língua chamada Tamil. E essa língua Tamil era a língua que falava das questões da religião. E New Begin então começou a aprender essa língua de tal maneira que quando ele andava nas ruas empoeirentas, sujas da Índia, as pessoas entendiam o que aquele homem falava. Porque ele era um peregrino. E é interessante imaginar que quando ele quis introduzir a figura de Jesus, ele primeiramente pensou numa palavra que era Suani. Só que Suani, que significava Senhor, era uma palavra usada para mais ou menos 30 milhões de senhores, que eram os deuses indígenas, os deuses hindus. Ele falou, não dá certo. Porque quando eu falo Suani, eu estou falando de 30 milhões de deuses. E aí ele vai para um outro lado e ele começa a usar uma expressão chamada avatar, que é aquele que é descendente de Deus, mas ele se vê prisioneiro de uma expressão que significava um descendente humano de Deus e que não tinha prerrogativa divina. Mas nem por isso esse homem deixou de continuar falando do amor de Deus. E eu quero dizer para você uma coisa, que se a gente não sair e não andar pelas ruas da cidade e não ouvir os lamentos das pessoas, nós não conseguiremos nem falar a nossa própria língua para aquelas pessoas que estão ao nosso lado. Em resumo, vale a pena ser relevante, mesmo correndo o risco de ser sincretista. Eu estou dizendo isso com muita propriedade, eu quero que você me entenda. Alguns momentos você vai correr um risco, mas é necessário que você tenha coragem de abrir e falar, e conversar, e tentar de alguma maneira trazer essas pessoas para serem ouvintes daquilo que você quer falar. A segunda coisa que ele fala é como evitar a questão do etnocentrismo e do relativismo. Só explicar um pouquinho a história aqui de missões mundiais durante os séculos. 20 séculos de etnocentrismo. Cultura instalada, não pode tocar instrumento, não se toca. Vestimenta veio junto. E todas essas coisas, então, são trazidas, de certa maneira, por causa do etnocentrismo. O que vem acontecer em meados do século XX é que existe uma força contrária ao etnocentrismo, mas que cai no relativismo, ou seja, nós começamos a liberar algumas questões para que o evangelho pudesse ser pregado. E aí então, eu quero dar alguns caminhos aqui para que a gente possa olhar para o mundo transcultural com mais segurança. 3 ou 4 coisas. Em primeiro lugar, não abra mão da fidelidade às Escrituras. Quando fala sobre fidelidade e falo sobre a fidelidade da Escritura, eu estou me referindo que a igreja é a resposta à história desse livro santo que é a Palavra de Deus. Não existe movimento missionário sem que uma igreja seja gerada. O que eu quero dizer para você é que existem alguns lugares do mundo onde existe presença evangélica, mas não uma igreja ainda plantada. E eu queria deixar muito claro para você que o ciclo se fecha quando essa igreja, seja ela qual for, ela é plantada naquele lugar. E isso então vem a partir da fidelidade às Escrituras. Segunda questão, você tem que ter um diálogo com as várias culturas. Só que quando você tem um diálogo com as várias culturas, por favor, tenha muita consciência que o Evangelho fala de uma palavra de graça e o Evangelho fala de uma palavra de julgamento. A palavra de graça tem que ser colocada claramente.
Mas quando você trata do Evangelho, você leva o Evangelho, tem que ficar muito claro que existe uma palavra de julgamento, uma palavra profética para aquela nação. Em outras palavras, fale dos sims de Deus e fale dos nãos de Deus. E quando você trata dos sims de Deus, você fale da graça que é melhor que a vida. Mas em algum momento, para qualquer cultura que você for, tem que ficar claro que tem que haver uma palavra de julgamento, seja dentro do Brasil ou em qualquer outra nação. Não podemos correr o risco de domesticar o Evangelho. Nós estamos vivendo essa experiência dentro do nosso país. E porque nós domesticamos o Evangelho hoje, nós não sabemos bem do que se trata realmente esse Evangelho. E se a gente não tomar cuidado disso, nós caímos na irrelevância. Por isso que eu acho que o Evangelho de João, eu só passando de relance, apagou lá, hein? Quando tiver apagado, eu estou indo. Eu só queria dizer o seguinte, o Evangelho de João, não é por acaso que a gente leva o Evangelho de João para os neoconversos. É porque, na verdade, João mostrou uma sensibilidade fantástica, vivendo na cultura do mundo helênico e nos confrontos com o gnosticismo. E então, quando João fala, ele fala com enorme propriedade. E ele consegue diferenciar claramente os sims e os nãos. E aí ele fala de luz e trevas. Ele fala de corpo e alma, que a gente ouviu. Ele fala sobre céu e terra. Ele fala sobre carne e espírito. Então, de certa maneira, João, ele subverte o entendimento da idolatria. Ele contradiz o entendimento da idolatria. Porque ele compreende a cultura que ele está vivendo. E, finalmente, a missão transcultural demanda um diálogo com os diferentes. E eu quero lembrar novamente que, como a gente é herdeiro muito mais do pietismo do que do movimento da reforma, a gente desaprendeu, ou melhor, a gente não aprendeu a conversar com os diferentes. A gente só fala com aqueles que falam a nossa língua, ou pensam da mesma forma. E eu queria nessa noite, com muita tranquilidade, dizer uma coisa para você. O Evangelho da Justiça, ele vai cruzar os mares e ele vai alcançar as nações, na medida em que os missionários que estejam indo, estejam abertos para conversar com gente diferente. Com pessoas de outras confissões religiosas. Não existe movimento missionário transcultural saudável sem esse constante diálogo com os diferentes. O caminho que muitos buscam, que é o mais fácil, é o isolamento. Você vive comendo a mesma comida, você transfere a cultura sua, você vive com pessoas do seu grupo e você não alcança aquele povo. Por isso que eu deixei para o final um texto muito conhecido, que é o texto do apóstolo Paulo, e a experiência que ele tem, e que é registrada lá no livro de Atos, capítulo 17. E eu queria só tocar sobre 2 ou 3 pontos para fechar o meu tempo. A missão transcultural, ela acontece a partir de um coração inconformado. A palavra de Deus diz que quando Paulo está em Atenas, o coração dele é um coração profundamente irritado com a situação vigente. Nós temos sido um povo muito passivo. Eu me lembro que naqueles dias em que eu e o Ari entrávamos em algumas reuniões da UAB, e depois eu fui para uma reunião que tratava do impeachment do presidente. Eu sentei na mesa, e na ponta da mesa estava um homem chamado Jair Meneghelli, que era o presidente da CUT. Ele falou: quem é você? Eu falei: eu sou Oswaldo. O que você está fazendo aqui? Eu estou representando os evangélicos. Ele falou: não é possível. Nunca ninguém esteve aqui. Ele falou: mas agora tem. E o primeiro dia que eu saí de lá, eu saí conversando com o Plínio Salgado, que faleceu recentemente.
um homem muito católico. E ele começou a perguntar para mim várias coisas. No dia seguinte, nós fomos à Folha de São Paulo. E nós fomos em 3 pessoas. Eu fui, o ministro Sayad e mais um outro, que eu não lembro o nome. E nós fomos falar com o Otávio Frias. Frias, nós queremos que você coloque uma tarja preta no domingo, no jornal. Jornal de maior circulação. Porque o país está de luto. E eu, não sei se ele honrando o nome dele, o cara friozão. Ele falou, ok, virou as costas e foi embora. Não disse sim, não. Quando eu desci o elevador, o João Sayad perguntou, você é protestante, você é evangélico? Sou. Ele falou, eu quero ouvir mais sobre isso. Agora, a maior surpresa foi que quando domingo eu fui na banca de jornal, a Folha de São Paulo tinha uma tarja preta. O país estava de luto. A missão, ela acontece com um coração inconformado diante da santidade de Deus. É nesse momento que a igreja de Jesus, reunida aqui, se levanta dizendo, nós vamos fazer a missão. A missão vai ser na íntegra, né? Ela vai caminhar dessa perspectiva. O que Paulo mostra aqui é que ele estava indignado de ver a cidade cheia de ídolos. Agora, esse inconformismo de Paulo era resultado direto das suas incursões nos espaços da cidade. Paulo não tinha púlpito fixo. Paulo diz a palavra lá em Atos 17 que ele ia para a sinagoga e ia para a praça. Ia para a praça e para a sinagoga. Sinagoga para a praça. Mais ou menos a situação de John Wesley quando leva o púlpito para a praça na Inglaterra. E são os próprios pastores que vêm contra Wesley dizendo, cara, você é louco. E foi esse homem que, usado pelo poder do Espírito Santo de Deus, transformou aquela nação e permitiu que houvesse um grande e genuíno avivamento. Onde as crianças que eram escravas, trabalho escravo, fossem resgatadas. Os pobres que não tinham remédio, passaram a ter remédio. Começou a haver sinais de justiça. Coração inconformado. A missão transcultural caminha nessa perspectiva. E aquilo que eu falei para vocês, e agora eu uso como referência em Paulo, diálogo com os diferentes. Conversa com pessoas que pensam totalmente contrário. Porque existe algo chamado singularidade de Jesus. Não há ninguém igual a Jesus. Ele é Senhor. Ele é o Rei dos Reis. E nós não devemos temer, porque nós estamos imbuídos da mensagem mais poderosa que esse mundo pode ter, que é a mensagem do Evangelho de Jesus. Se a gente quer fazer missão transcultural, e quem sabe tenham pessoas aqui nessa noite, jovens, casais, falam, Zódio, que coisa louca, cruzar o mundo. Eu só quero lembrar uma coisa. Nós estamos aqui porque alguém veio até aqui. Eu sou 4ª geração de evangélicos. E meu bisavô ouviu de um missionário, que passou para o meu avô, para o meu pai. Meu pai passou para mim, eu passei para os meus 2 filhos, e os meus filhos passaram para os meus 4 netos. Estão passando. 6ª geração. Lembrar mais uma coisa a você. Existe uma história que está sendo contada em verso e prosa na igreja evangélica brasileira. Há muito que se fazer aqui, então o mundo transcultural, as nações têm que esperar. Eu só quero lembrar você que aqueles que vieram aqui, primeiro o movimento católico europeu que entrou aqui, depois os franceses huguenotes, depois os movimentos mais denominacionalistas, meados do século XIX, com batistas, presbiterianos, metodistas, congregacionais, eles vieram para cá, só lembrar você, os países deles não estavam inteiramente evangelizados e nem estão até hoje. Mas eles pagaram o preço de um chamado. A missão que Deus tem colocado nas nossas mãos é uma missão integral. E ela inclui necessariamente o cruzar fronteiras. E eu queria que você orasse para que Deus revertesse esse quadro. Porque quando éramos pobres, quando vivíamos debaixo de crise, quando não havia uma instituição sólida da democracia no Brasil, nós fazíamos missão transcultural.
e nós nos embevecemos com algumas coisas, ouvimos cantos de sereia e começamos a imaginar que uma igreja saudável, se ela for grande em número, e se ela tiver visibilidade, e se ela for cortejada pelas pessoas. A igreja cresce, sem dúvida nenhuma, é um organismo, mas ela cresce para alcançar as nações. Ela cresce para alcançar os povos. Vamos orar? Nosso Deus e Pai, nós queremos entregar as nossas vidas nas Tuas mãos, pedir que o Espírito Santo possa continuar falando ao nosso coração durante essa semana e que de alguma maneira o Senhor nos constranja, Pai, a nos humilharmos na Tua presença e voltarmos àquele amor antigo, quando a gente não tinha nada e tinha tudo, quando a gente tinha tantas lutas, mas o Senhor era o verdadeiro Senhor dos exércitos e o Senhor vencia todas essas batalhas por nós. Deus, ajude-nos a olhar para esses povos que ainda não têm a bênção de conhecer o Evangelho de Jesus. Deus, livra-nos da maldição de hoje tantas pessoas escolherem a igreja que querem ir. Tenha misericórdia de nós, Senhor. E faça-nos doadores dessa mensagem. E levanta pessoas, Senhor, nas nossas igrejas, para que as nações sejam abençoadas pelo Senhor. Entregamos e confiamos que essa é uma obra Tua, e a missão é Tua, e nós descansamos nas Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém, Pai.